Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um de vocês. O mundo inteiro assistia a um debate televisivo, onde um médico cientista defendia a não existência de Deus e um religioso defendia que Deus existe, que Deus é. Depois de uns 20 minutos de debate, o cientista, o médico, quis dar um checkmate naquela discussão e disse: se Deus existe como você professa, tudo que existe exala cheiro. Você já sentiu o cheiro de Deus? Ele disse: claro que não. Mas se Deus existe como você fala, tudo que existe pode ser tocado. Você já tocou em Deus? Não. Ora, mas se você insiste que Deus existe, tudo que existe pode ser visto. Você já viu a Deus? Claro que não. Então você tem 3 argumentos fortes, de acordo com as suas próprias respostas, que Deus não existe. Você nunca sentiu seu cheiro, nunca tocou em Deus e nunca viu a Deus. Aquela plateia que assistia ao debate presencialmente aplaudiu a inteligência daquele homem. Os aplausos cessaram e o religioso perguntou: você trabalha com a dor porque você é médico. Você já sentiu o cheiro da dor? Ele disse: claro que não. Ué, mas se a dor existe, tanto é que você trabalha com ela, pode ser tocada. Você já tocou na dor? Ele disse: claro que não. Ora, mas tudo que existe, se a dor existe, pode ser vista. Você já viu a dor? Ele disse: mas claro que não, que bobagem. Pois é. Você tem 3 argumentos fortes que a dor não existe. Pelas suas próprias respostas, você nunca sentiu o cheiro da dor, nunca tocou na dor e nunca viu a dor. O povo, então, ovacionou a sabedoria daquele religioso. Não é? A dor existe, disse o cientista, porque pode ser sentida. Ele disse: com Deus, doutor, é a mesma coisa. Com Deus, Deus pode ser sentido, porque a inteligência que rege esse universo mostra que Deus existe. Assim como eu não posso ver o seu cérebro, nem sentir o cheiro, nem tocar no seu cérebro, mas eu sei que ele existe pela sua inteligência. Assim é a inteligência que rege todo o universo. Com relação à existência de Deus, só existem 2 possibilidades. Ou ele existe, ou ele não existe. Não há uma terceira, não é? Se Deus não existe, como explicar o universo? Como explicar essa inteligência, esse sincronismo que a tudo rege? Até Einstein, os cientistas diziam que esse universo físico se explica por si só. Einstein chegou a desenvolver um estudo e estabeleceu que esse universo físico não se explica por si só. Há um universo paralelo a esse que justifica e explica esse. Aí eu lembrei do mundo das ideias de Platão e do mundo espiritual que a doutrina espírita tanto desbrava e tanto nos mostra. Né? Porque Kardec, na pergunta 4, ele pergunta onde podemos encontrar as provas da existência de Deus. Olha, ele quer provas. E a resposta é: em um axioma, ou seja, em uma verdade que aplicais à vossa própria ciência aí na Terra. O axioma é: não existe efeito sem causa. Não existe. Todo efeito tem que ter uma causa. Isso é ciência. Não dá para... Se o efeito é pequeno, o efeito é pequeno, a causa é pequena. Mas se o efeito é portentoso como o universo, a causa só pode ser portentosa como o universo. Nada acontece por acaso. Se eu pegar esse relógio, desmontar as peças, jogar no liquidificador e ligar, esperando que o acaso monte o relógio, vai acontecer? Mas se acontecesse, o acaso seria inteligente, não é? Já não seria acaso. A simples presença de um relógio me mostra uma causa. A causa é um hábil relojoeiro que o confeccionou, que o elaborou, que o montou. O relógio é o efeito. Se eu vou andando por uma estrada e de repente eu escuto um disparo e um pássaro abatido cai na minha frente, abatido por um projétil, eu preciso ver o atirador?
para concluir que um hábil atirador fez aquilo? Não, porque o efeito à minha frente me remonta à causa. O universo à minha frente é o efeito que me remonta à causa. Isso é antigo, os aborígenes, os homens pré-históricos, acreditavam em algo superior a eles mesmos, que era Deus. Só que eles não sabiam, não entendiam o que seria. Era Deus trovão, Deus raio. Ornavam-se uma árvore e a reverenciavam como se fosse um Deus. Porque o homem sempre teve essa crença em algo superior a ele, porque viemos do mundo das ideias. Porque do mundo espiritual nós já viemos, que é o mundo verdadeiro. As crianças já nascem com essa intuição, com essa fé intrínseca. Só precisa de um empurrãozinho que as tragamos para a evangelização, para que a sua fé se desabroche, não é? Pois é. Lembro-me de um professor ateu que dava aula no primário. E um dia ele chegou na classe e disse assim, no primeiro dia letivo do ano: vou dar aula para vocês esse ano, crianças, mas vou logo avisando, hein? Eu não acredito em Deus, sou ateu. Alguém mais aqui não acredita em Deus como eu? Como as crianças são influenciáveis, a maioria levantou a mãozinha, menos um. Ele perguntou para aquele: você não levantou a mão por quê? Disse: porque eu acredito em Deus, professor. Ué, você acredita em Deus por quê? Porque meu pai acredita em Deus, professor, logo eu também acredito em Deus. Minha mãe acredita em Deus, logo eu também acredito em Deus. Ele disse: garoto, essa é a resposta mais boba que eu já ouvi. Porque se o seu pai fosse um idiota e a sua mãe fosse uma idiota, você seria o quê? Aí ele disse: eu seria ateu, professor. Porque ele perguntou. Né? O problema é que se tenta definir Deus. Não dá para definir Deus. Leon Denis, o grande apóstolo de Kardec, que ficaria até no lugar dele se ele fraquejasse, estabeleceu que não se pode definir Deus. Porque definir é limitar, não é? É circunscrever. Isso seria quase negá-lo. Não é? Eu posso definir esse vaso, posso definir esse púlpito, posso definir aquela cadeira, porque definir é limitar. Não dá para definir Deus. Deus não se mede em laboratório. Deus difere de tudo que é matéria, tudo. Por isso que às vezes a gente pensa que ele não exista, não é? Não se pode definir Deus. A doutrina espírita tem a melhor definição, mas ainda não define. Porque quando evoluirmos mais, estivermos num planeta muito superior, essa definição não serve mais, vai ser uma outra muito mais portentosa. A melhor definição que eu já ouvi de Deus é da pergunta número 1. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não há nada que supere isso, por enquanto. Mas na pergunta número 9, Kardec pergunta assim: como é que eu posso ver uma inteligência suprema nas causas primárias? Olha que pergunta capciosa. Porque como é que eu posso ver uma inteligência suprema no desabrochar de uma flor, no nascimento de uma grama? Como? Causa primária? E a resposta é: o homem não consegue reproduzir nada do que a natureza produz, por mais simples que seja. Então ali está uma inteligência suprema que o homem não consegue alcançar. O homem faz uma flor artificial, não faz? Por que não faz uma flor natural? Causa primária, não consegue. O homem tem até a fórmula da água, não tem H2O? Já tem a fórmula, faça água. E o homem se sente muito inteligente. Mas a inteligência suprema está nas causas primárias. Não se pode definir Deus. Santo Agostinho, antes de se tornar bispo de Hipona, quando se converteu, porque era um devasso, Santo Agostinho era um devasso, Santa Mônica passou 20 anos, a mãe dele, rezando para que ele se convertesse. Um dia ele se converteu. Por isso que eu falo: mães, não deixem de rezar, nunca. E depois que ele se converteu, ele conta no seu livro Confissões de Santo Agostinho, que passou muito tempo da sua vida com obsessão, tentando definir Deus. Ele queria porque queria definir Deus. Não dá. Um dia ele sonhou que ele andava por uma praia quase deserta e lá na frente uma criança, um menino, que com uma cuia tinha feito um buraco enorme na areia e com a mesma cuia ia na água, no mar, pegava, enchia, colocava dentro do buraco. E Santo Agostinho foi se aproximando no sonho. Ele enchia a cuia, colocava dentro do buraco. Ia no mar, enchia novamente. Santo Agostinho chegou e disse: garoto, o que você está fazendo? Ele disse: estou tentando esvaziar o mar. Santo Agostinho falou: ah, garoto, você não vai conseguir. O mar é imenso, o buraco que você fez não comporta, é pequeno. Naquele momento, o menino se transformou num anjo. E de sua cabeça também, Agostinho, é muito pequena, para tentar definir o que é tão grande.
Aí ele conta que quando acordou, a partir daquele dia, nunca mais ele tentou definir Deus, nunca mais. E escreveu aquela frase que hoje todos nós conhecemos, que está em seu livro. Se não me perguntam o que é Deus, eu sei. Mas se me perguntam, eu não sei. Não dá para definir, é sentir. É sentir. É como se Deus tivesse sumido às vezes, porque Ele é imaterial, por isso que às vezes o motivo, a causa do ateísmo, não dá. Às vezes a gente passa por problemas que a gente pensa que não merece e fala, Deus me abandonou, Deus sumiu. Não, às vezes Ele está nos carregando e a gente não tem olhos de ver, porque somos míopes do ponto de vista espiritual. Lembro-me de uma história de 2 garotos sapecas da brega mesmo, que viviam dando trabalho, eram 2 arteiros. A mãe já não sabia o que fazer com eles, já havia gasto dinheiro com psicólogos, e era só reclamações, eles tocavam fogo em tudo, eles aprontavam. Eram 2 pestinhas mesmo. A mãe então recorreu ao padre, um italianão, voz de trovão, que impunha medo e respeito. Padre, converse com os meus filhos, quem sabe o senhor consegue, né? Tá bom, minha filha, chame um de cada vez, que eu quero conversar com um de cada vez. Foi o primeiro dos pestinhas. Chegou lá, o padre olhou para ele e disse, vamos conversar, filho. Onde está Deus? Ele se assustou. Como assim, onde está Deus, né? O padre, então, mais incisivamente, perguntou pela segunda vez, vamos, diga, onde está Deus? Ele se assustou mais ainda. Não respondeu, ficou mudo. E quando o padre perguntou pela terceira vez, mais forte, diga, garoto, onde está Deus? Ele saiu em disparada carreira. Disparou, foi para casa. Chegou lá, trancou-se dentro de um armário, ficou lá. Mais tarde, ele é encontrado pelo outro irmão, Pestinha, que abre o armário e fala, mano, o que é que você está fazendo aí? Ele fala, mano, agora a gente está perdido mesmo. E Deus sumiu e o padre está achando que foi nós. Porque é isso que dá. É isso que dá. Não dá para definir, é só sentir mesmo. Gabriel Lugieri é um sábio argentino. Na Argentina tem sábios também, viu? E todo sábado à tarde ele se reunia com os amigos em um café em Buenos Aires para tomar café, bater papo, né? Naquele dia ele estava atrasado e os amigos começaram esse diálogo. O que é Deus para você? Um dizia. E o que é Deus para você? Tentando definir Deus. Gabriel chegou. Quiseram saber a resposta de um sábio. Gabriel, estamos tentando definir Deus. Cada um tem uma resposta. Qual é a sua? Como definir Deus? Ele pensou antes de responder. Porque é isso que define os sábios dos homens comuns como eu. Os sábios pensam antes de falar. Ele pensou e disse assim, não se pode definir Deus. Ele leu Leon Denis. Porque definir é limitar. Como é que pode um ser limitado como eu querer definir o ilimitado? Como é que pode um ser imperfeito como eu querer definir o que é toda perfeição? Não dá. Não dá. Mas já que vocês querem uma resposta minha, vejam o que ele disse. Deus é calmo como o lago e inteligente como a águia. Deus é a lanterna perdida que, pouco a pouco, a humanidade tem necessidade de encontrar. Eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. Leu Paulo também aos Coríntios, que Paulo diz, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Como aquela mãe na poesia de João de Deus, Espírito pelas mãos dadivosas de Chico, que narra na poesia um diálogo entre mãe e filha. Minha mãe, onde está Deus? Ora essa, minha filha. Deus está na luz que brilha pela terra e pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no cantar dos passarinhos, na meiga flor orvalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata, no luar de leite e prata está na estrela distante. Está no monte, na serra, onde mais? Como explicar-te? Deus está em toda parte, em todo lugar da terra. Minha mãe, como senti-lo suave, imenso e forte? Será preciso que a morte me conduza ao céu tranquilo? Minha filha, ouve a lição, guarda a fé com que te falo. Só podemos encontrá-lo no templo do coração. Às vezes a gente procura fora o que está dentro. Deus está no macro, claro, mas está sobretudo no micro. Está sobretudo dentro de nós. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele é a inteligência suprema, não há nada que supere. E nós somos o quê? Seres inteligentes da criação.
Então, esses seres inteligentes só saíram das mãos, das mônadas da inteligência suprema. Espiritualmente, nós somos filhos de Deus. Tem uma definição de Deus que é simplória até, mas eu acho de uma profundidade muito grande. É do Espírito Kinemã, no livro A Gênese, da codificação. Quando ele fala que faz uma comparação, Deus está para o universo físico que o Hubble nos mostra, que os telescópios nos mostram. Deus está para esse universo físico o que eu, espírito, estou para o meu corpo. Olha que interessante. Ele diz então que Deus é o espírito do universo. Que interessante, não? Eu estou no meu corpo, Deus está no universo. Se passar uma formiga no meu dedão do pé, eu sinto, porque eu estou presente em todo o meu corpo, assim como Deus está presente em todo o universo. Mas se eu tenho um corpo que me liga ao corpo físico, não tenho? Que é o perispírito, que é o corpo celeste, que Paulo fala aos Coríntios, que é a carne sutil da alma que Pitágoras falava, que é o car dos egípcios. É um corpo intermediário que me liga, eu, Gesualdo, você, ao corpo físico nosso. E Deus tem um perispírito? Tem um corpo que liga o Espírito Universal Supremo, a consciência cósmica, ao universo físico? Tem. Tem. Ninguém nunca pensou nisso, eu acho. O perispírito de Deus, ou o corpo celeste de Deus, a doutrina chama de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal que está presente em tudo. Em tudo. Não há um ricão no universo onde não esteja o fluido cósmico universal. Que a ciência chama de éter. Por isso que ele sabe tudo, por isso que ele vê tudo. Não é? Não há lugar onde Deus não possa estar. Não há. Conta-se que Jesus, aos 12 anos, quando se perdeu em Jerusalém, estava discutindo com os doutores da lei, que Maria e José voltam da viagem para procurá-lo. Tem até um filme que narra eles procurando Jesus em todo lugar em Jerusalém. Vão encontrá-lo no templo. Discutindo com os doutores da lei. Aí a tradição bíblica, não a Bíblia, mas a tradição bíblica dos historiadores narram que quando José adentrou, ainda ouviu uma das perguntas que o doutor da lei perguntou para o menino, admirado daquela inteligência divina que aquele ser precoce tinha. A pergunta foi, menino, diga-me onde Deus está, que eu lhe dou um presente. Sabem qual foi a resposta de Jesus, menino? Não. Diga-me onde ele não está, que eu lhe dou 2. Não há lugar onde ele não possa estar. O aluno perguntou, professor, a oração que o senhor nos ensina trazem Deus até nós? Ele disse, a oração que eu ensino para vocês fazem o sol nascer amanhã cedo? Ele disse, não, professor, claro que não. O sol obedece ao movimento de rotação da Terra, vai nascer de qualquer jeito, orando ou não orando. Ele disse, é a mesma coisa. Deus já envolve vocês o tempo todo. A minha oração não aproxima Deus, ele já envolve vocês. Ah, então eu não preciso orar. Ele disse, é verdade. O sol nasce todos os dias, independente de oração. Mas se você não acordar cedo, você nunca vai ver o nascer do sol. Então, orar é o nascer, é o acordar cedo. Porque eu posso morrer de sede dentro de um rio, não posso? Posso. É só não abrir a boca para tomar água. Então, o orar é o abrir a boca, mas não o orar maquinal, da boca para fora. Não, é o orar com sentimento, porque Deus está no templo sagrado do coração. Uma vez os amigos do Chico conversavam sobre isso. Chico nunca atrasava na reunião, mas naquele dia, não sei por qual motivo, o Chico estava atrasado. E os amigos esperando o Chico para a reunião mediúnica começaram a conversar sobre isso. Qual é a oração que Deus ouve mais? É aquela mais longa? É aquela mais curta? É aquela com frases bonitas? É aquela mais simples? É a decorada? É a espontânea? Qual é a oração que Deus ouve mais? Cada um tinha uma opinião. Quando o Chico chegou, aí perguntaram para o Chico, Chico, qual é a oração que Deus ouve mais, na sua opinião? Chico pensou, antes de responder. Porque é isso que define os sábios dos homens comuns, como eu. Eles pensam antes de falar. Pensou e disse assim, a oração que Deus ouve mais é aquela que sai do coração. Porque quando as palavras saem do coração e a gente grita, socorro, meu Deus, antes das palavras chegarem ao céu, o céu desce na terra para nos socorrer. Olha,
Por isso que Deus ouve a prece de um ateu que não se importa com quem acredita ou não nele. Deus não se importa. Isso é vaidade. Fruto da vaidade humana, querer ser acreditado. Deus é. Deus quer obras. Ele escuta a prece de um ateu, escuta a prece de todo mundo, porque Ele é. Embora Deus não se importe com quem acredita nele ou não, acreditar nele é importante para a humanidade. É a lanterna perdida, segundo Gabriel Lugero, que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrá-la. Então a fé é importante para quem a tem, porque a fé é uma mola que nos impulsiona para a frente e para o alto. Eu tenho pena das pessoas que não têm fé, porque não têm consolação, não têm perspectiva. Tanto é, meus amados, que Jesus condenava a pouca fé dos apóstolos, não era? Quantas vezes ele disse, ó homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco, não foi? Tem uma parte que vocês já ouviram que alguém fala assim, até no púlpito espírita, que Jesus disse assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, serás capaz de remover montanha. Jesus jamais diria isso, porque o grão de mostarda é o menor grão que existe. Então ele não diria do tamanho de um grão de mostarda. Tá, Jesus, olha como ele disse, está no original hebraico assim. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, é diferente. Serás capaz de remover montanhas. Porque o grão de mostarda, apesar de ser o menor grão, se converte numa grande árvore. Então a nossa fé tem que ter as potencialidades de um grão de mostarda para crescer. Então não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. A fé é extremamente importante. Paulo fala nos Hebreus 11, a carta aos Hebreus, a fé é a certeza de fatos que não se veem, convicção de coisas que estão por vir. Olha, pela fé os antigos foram justificados, de modo que viemos entender que o que é visível veio a existir do que é invisível. Olha, isso é física quântica, lá no Evangelho. Então a fé é extremamente importante, gente. E aquela mulher tinha muita fé. Era uma mulher devota demais, uma crente fervorosa, tinha uma fé incrível. Mas estava passando fome, estava passando necessidades mil. Os amigos compadecidos com a situação daquela senhora fizeram uma vaquinha, juntaram um montante de dinheiro para ela. E um dos amigos ficou encarregado de levar. Mas os amigos brincam muito entre si. E teve um que falou assim, aquela mulher é muito crente. Se quem for levar o dinheiro falar que foi o diabo que mandou, ela não vai aceitar. O outro falou, vai, porque o instinto fala mais alto. Ela está passando fome, vai aceitar. Vai, não vai, fizeram apostas. E o encarregado de levar o dinheiro ficou incumbido de dizer que quem mandou foi o diabo. Ele chega lá, toca a campainha, a senhora vem caquética, magrinha de fome, tadinha. Ele fala, minha senhora, mandaram esse montante de dinheiro para a senhora. Ah, meu filho, que bom, eu estou precisando mesmo. Vai, pega o dinheiro e vai entrando. Ele fala, peraí, a senhora não quer saber quem mandou, não? É mesmo, meu filho, que falta de educação a minha, né? Quem mandou? Ele disse, foi o diabo. Quem mandou esse dinheiro para a senhora foi o diabo. Ela disse, tá bom, muito obrigado, e foi entrando. Ele disse, espera aí, a senhora vai aceitar a si mesmo? Ela disse, vou, porque quando Deus quer, até o diabo ajuda. É isso? Não é isso que Paulo Coelho fala? Que o universo conspira ao nosso favor? Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Embora a gente com um olhar míope não consiga ver dessa forma, mas tudo concorre para o bem. Ah, mas eu estou enfermo. Ah, mas eu tenho um ente querido que está padecendo na cama. É para o bem. Tudo concorre para o bem. É que a gente não consegue entender, porque o nosso ponto de vista é material, meus amados. É material. Na pergunta número 10, Kardec pergunta assim, vejam. O homem pode entender a natureza íntima de Deus? Olha, a natureza íntima de Deus. E a resposta é não, ponto. Porque lhe falta um sentido. Aí eu pensei, que sentido é esse? Por que não fala logo? E fui entender o sentido na resposta da pergunta 11. Quando Kardec pergunta, o homem um dia vai poder penetrar nos mistérios da divindade? E a resposta é sim. Quando os seus sentidos não estiverem obscurecidos pelo materialismo, pelos defeitos. Aí ele vai poder ver Deus, entender seu pensamento e tudo.
Aí eu lembrei de Jesus, que é um espírito puro por excelência, que entende Deus, que vê Deus face a face e transmite-nos os ensinamentos dele. Então eu entendi que o sentido que nos falta é o sentido espiritual. Nós temos 5 sentidos físicos: visão, tato, paladar, audição, olfato, né? 5 sentidos físicos que colocam Jesualdo em contato com a matéria. Isso fascina. É a porta larga, convidativa. Dirigir um carro novo, ter conforto material, é a porta larga. E eu me esqueço do sentido imprescindível, que é o sentido espiritual. Um tal de 6º sentido fica em segundo plano. E é o que vai ficar, porque este corpo vai desaparecer, Jesualdo vai desaparecer, mas o essencial fica, permanece. E eu não me preocupo muito com isso. Então, quanto mais a gente evoluir espiritualmente, mais a nossa fé vai mudando. E a gente não perde a fé. Aliás, as nossas crenças vão mudando. Como eu, quando eu era coroinha, sacristão, passei por outras religiões, até secretas. A minha percepção de Deus foi mudando, como hoje mudou muito. Mas a minha fé permanece. Quanto mais a gente entender, evoluir, a gente vai vendo Deus diferente. Ele vai se revelando para a gente, conforme eu evoluir. É o sentido espiritual crescendo, em detrimento do material. É mais ou menos assim, meus amados. Eu vou dirigindo o meu carro, subindo a Serra da Anchieta, numa serração danada, que eu não enxergo um palmo além do para-brisa. Já passaram por isso? É terrível. Vamos fazer uma analogia? Eu, dirigindo o carro, sou o espírito. O carro é o corpo. A serração, a névoa, a bruma que não me deixa ver nada, são os meus defeitos. Mas eu vou subindo a serra. Eu sei que o sol está lá, mas eu não vejo. O sol é Deus. Quando eu chego da metade da serra em diante, eu começo agora a enxergar uma luz difusa. É o sol que eu começo a enxergar a ponta. E quanto mais eu subo, quanto mais eu venço a névoa, mais o sol vai se revelando para mim, não é assim? Quanto mais eu vou vencendo os defeitos, a bruma das minhas imperfeições, Deus vai se revelando conforme Ele é. Aí quando eu chego em cima da serra, naquela firma Volkswagen do Brasil, eu venci toda a bruma, toda a serração, agora eu posso ver o sol. Assim somos nós espiritualmente. Precisamos crescer para entender e ver Deus face a face como Jesus. Como Davi escreveu no Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu que tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e os mundos, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Tá bom.